Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Olá, boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvintes. Também quem nos acompanha por imagens. Bom, nós temos a questão aqui do marco temporal. E você tem aí uma tese, né? Uma avaliação, digamos. É mais uma apuração, Sardenberg, de bastidores. Eu andei assuntando ali com vários ministros e com alguns assessores, também advogados que atuam no Supremo, a respeito de qual deve ser o desfecho mais provável desse julgamento tão intrincado, né? Que é o caso do marco temporal. Nós já fizemos reportagem sobre isso. E, bom, qual é a sua apuração? Então, o que está em discussão é se, para demarcações de terras indígenas de agora em diante, irá vigorar a tese desse marco temporal, segundo o qual só estariam sujeitas a demarcações terras em que os povos originários comprovassem que estavam instalados desde antes da promulgação da Constituição de 1988. A gente sabe que todos os povos indígenas são absolutamente contrários a essa ideia, dizem que ela afronta o princípio constitucional de garantir a eles direito à terra como um direito inalienável, e isso dividiu muito os políticos, dividiu muito o Supremo Tribunal Federal também. Já houve 2 suspensões desse julgamento e agora o ministro André Mendonça pediu vista e está devolvendo porque a ministra Rosa disse que gostaria de votar antes de se aposentar. Por que ele pediu vista? Porque ele percebeu, ele é a favor da tese do marco temporal, da qual também é um partidário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o nomeou. Ele percebeu que a solução apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes na última sentada, que é como eles consideram essas sessões, era uma solução que fornecia um voto médio. Ele nega o marco temporal, diz que ele de fato é inconstitucional, que o Constituinte não determinou aquilo, mas propõe que nas ocupações de terras que sejam terras indígenas, que tenham sido feitas de boa fé, ou seja, que o proprietário rural, que o proprietário de terra tenha feito isso de boa fé, a União deve indenizá-lo se quiser demarcar aquele território como um território indígena. Isso ocorre muito em áreas do Mato Grosso do Sul, tem áreas em que tem essa comprovação de uma ocupação antiga e que agora está sendo reivindicada pelos povos indígenas, e isso suscita muito conflito. Esse deverá ser o voto, segundo eu apurei, que vai realmente prevalecer. Por quê? Hoje a gente tem 2 votos já dados contra o marco temporal, o voto do relator, ministro Luiz Edson Fachin, e o voto do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem um voto dado a favor do marco temporal, que é o voto do ministro André Mendonça. Então, vai reabrir o placar com 2-1. O ministro André vai votar logo em seguida, porque foi ele quem pediu vista, e vai empatar em 2-2. E aí a gente deverá ter pelo menos mais um voto a favor da tese do marco temporal, que é o do ministro Gilmar Mendes, que tem históricas ligações com o setor do agronegócio, com os ruralistas. Então, vai ficar 3-2. E aí tem uma série de ministros que já demonstraram que vão votar a favor dos povos indígenas. Ministro Barroso, ministra Carmen, ministra Rosa. Então, a gente vai ficar com um 5-3. E aí sobram 3 ministros cujos votos são mais imponderáveis. Do ministro Toffoli, do ministro Luiz Fux e do novato Luiz Zanin, Cristiano Zanin, aliás, que tem causado toda essa celeuma pelos seus votos conservadores e que foi, inclusive, procurado pela ministra Sônia Guajajara nessa semana. O que eu apurei é que esses 3 se sentiriam confortáveis com o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque eles não teriam de votar contra os povos originários, o que é algo muito impopular aí na sociedade civil e internacionalmente, mas também não se indisporiam de todo
com o agronegócio por essa solução da indenização em casos de controvérsia. Então, pelo menos o ministro Toffoli já estaria fechado com essa tese. Me disseram que também o Zanin, porque ele não quer criar um problema para o Lula numa coisa muito importante para ele, que pode tisnar a imagem do presidente internacionalmente, que é essa questão dos povos indígenas. E o Lula foi muito enfático na campanha de dizer que seria contra o marco temporal. E aí fica o Fux ali no meio do caminho. Ele tem também ligações históricas com o agronegócio, mas tenderia a acompanhar esse voto médio. Então a gente pode ter um 8-3 contra a tese do marco temporal, com essa mediação proposta pelo ministro Alexandre. Tá. E isso resolve hoje? Deverá resolver, se não hoje, no máximo essa semana, porque os votos são longos, pode se estender aí para amanhã. Mas a ministra Rosa, de fato, não quer deixar a corte sem que isso tenha sido sanado. É um compromisso que ela fez com os povos indígenas e é um compromisso que ela tem também de votar nessas questões que são paradigmáticas antes de deixar a corte. Ela quer votar no aborto, ela quer votar nisso, então ela está pressionando muito para que os ministros que pedem vista desses julgamentos importantes devolvam logo para julgamento em plenário. Sartenberg. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, querido. Um ótimo jornal para você aí na sua jornada solo. Bom, obrigado, Vera.